Então, vamos lá ao caso. A Clara e o Ronaldo faleceram e deixaram para o seu filho, chamado Felipe, colocar os nomes, um imóvel. Vou colocar um apartamento em Belo Horizonte, na região da Savassi, que todo mundo conhece, já que estamos em Minas. A maior parte do pessoal aqui é de Minas. E aí, o Felipe, para passar o imóvel que os pais dele tinham deixado para ele, para o nome dele, ele tinha que fazer o inventário. Não tem como fugir disso. Mais cedo ou mais tarde, esse inventário tem que ser feito. E no caso do Felipe, foi um inventário bem simples. Foi feito no cartório, extrajudicialmente, porque era realmente só para mudar a titularidade do imóvel, porque não tinha irmãos, não tinha menor envolvido, não tinha dívidas, o imóvel estava legalizado, estava quitado. Então, realmente, só uma transferência de titularidade. Mas aí, durante a conversa, eu apresentei para o Felipe toda a documentação que ele ia precisar juntar, que não são poucas, afinal, é um procedimento burocrático, e eu avisei que ele tinha que providenciar toda a documentação em 60 dias. Caso contrário, ia gerar multa. E isso está na lei, viu, gente? Se demorar mais de 60 dias para adentrar no inventário, gera multa. Mas além da dor de cabeça com a documentação, eu tive que apresentar para o Felipe os números do inventário. O apartamento que os pais dele deixou foi comprado há uns 20 anos, vamos colocar aí por R$ 250 mil. Com o passar do tempo, esse imóvel vai sofrendo uma valorização que, para essa área, foi uma valorização até razoável. Depois de 20 anos, esse imóvel começou a valer R$ 1 milhão, que é normal. E aí, diante disso, o Felipe teria que lidar com alguns impostos, com algumas despesas. Então, o ITCMD é uma dessas despesas, que é um imposto sobre herança. Aqui em Minas Gerais, ele é de 5%. Isso pode variar, isso varia de estado para estado, porque é um imposto estadual, mas aqui em Minas é de 5%. E eu vou levar ele em consideração. Então, vai lá. O ITCMD, o Felipe teria que arcar, além do ITCMD, teria que arcar com honorários advocatícios. Eu peguei a tabela mais baixa do OAB, tá? Ele teria que arcar também com despesa de cartórios, com certidões, com registro de imóveis e demais exigências que viessem aí no processo. E aí também, com tudo isso, registro de imóveis, tudo, ficou, o total que ele teria que desembolsar era R$ 135 mil. É uma quantia considerável. Me fala que quem que considera R$ 135 mil uma quantia considerável? Equivale a 13,5% do patrimônio. E quando eu falei que ele teria que desembolsar R$ 135 mil, o pai, o chão, perdeu o chão. Eu não consigo nem te falar o que eu vi no rosto do Felipe. E isso só para conseguir passar o bem que os pais dele compraram para o nome dele. Gente, é difícil realmente de descrever, porque assim, ele cresceu naquele imóvel, os amigos dele estavam naquela região. Ele tem várias memórias com os pais naquele apartamento. Então, assim, o imóvel era para ser dele, mas para isso acontecer, ele teria que desembolsar R$ 135 mil à vista. À vista. E aí ele não esperava por isso, assim como a maioria das pessoas não esperam. E o Felipe não tinha esse dinheiro. Ele não tinha dinheiro em caixa e tem que ser na conta dele. Não pode ser na conta dos pais, senão também entraria no inventário. E aí, qual a solução que o Felipe arrumou? Vender o imóvel.
E aí muita gente fala que está tudo bem, tem as lembranças, os amigos, que ele sempre conviveu, mas pelo menos ele vai vender o apartamento, pagar o inventário e vai comprar outro. Mas não é bem assim. A perda do Felipe foi muito maior. Porque quando você vende um imóvel no inventário, como ele não está livre de desembaraçado, você vende ele com deságio, que é o risco que o investidor, quando compra, é, que é um desconto, que normalmente gira em torno de 20%. Então, um apartamento que valia 1 milhão, o Felipe já vendeu ele a 800 mil, porque ele não conseguiu vender ao valor de mercado. E aí, gente, 800 mil, ele já teve mais um prejuízo, então, de 200 mil, somando aqueles 135 mil. E não parou por aí. Ainda que dentro do inventário, quando você vende o imóvel, você tem o ganho de capital. E aí, o que é o ganho de capital? O ganho de capital é o imposto de renda. O imposto de renda sobre o imóvel, a diferença que ele auferiu de renda vai incidir 15% de imposto de renda. Mas vamos retomar as contas para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Dos 250 mil, que é o valor de aquisição que os pais dele adquiriram o imóvel, até os 800 mil, incide o imposto de renda de 15%. Então, somando tudo, né, chegamos a uma bagatela, porque só de ganho de capital foram 82.500, chegamos a uma bagatela de R$ 217.500 de inventário. E não esquece que ele vendeu o apartamento por R$ 200 mil a menos. Então, o saldo que ficou para o Felipe foi de 582, vamos colocar aí 583 mil reais, de um apartamento que valia 1 milhão. Ou seja, gente, é uma perda patrimonial de 42%, o equivalente a R$ 417 mil entregue para o governo. Deu para o governo, para o sistema, para advogado, para cartório. E aí, claro que a Clara e o Ronaldo não imaginavam que isso pudesse acontecer com o Felipe. Eles não sabiam que existia, que o processo de inventário poderia tirar até quase 42% do patrimônio que eles adquiriram. E que eles contavam que seria uma segurança para o filho deles. Mas, assim, isso só aconteceu, eu tenho certeza, porque a Clara e o Ronaldo não tiveram acesso à informação que vocês estão tendo aqui hoje. Assim como muitas famílias ainda não têm, infelizmente, essa informação, mas a minha missão é fazer com que essa informação chegue ao máximo de famílias possível, para que não aconteça igual aconteceu com o Felipe. Porque eu tenho certeza que se os pais dele soubessem, tivessem essa informação e soubessem o que o Felipe ia passar quando eles não estivessem mais aqui, eu tenho certeza que eles teriam tomado alguma atitude, eles não iam deixar ele passar por essa situação, eles não teriam deixado de tomar essa atitude antes para proteger o Felipe. Porque não é justo que seus filhos passem por isso. Perder quase 50% do esforço de uma vida inteira. Vocês acham isso justo? Vocês querem que seus filhos passem por isso? Se você é filho, você quer passar por isso? Eu não quero. E eu acho que ninguém quer, né? Porque a gente quer ter, a gente constrói as coisas para ter para a gente, para passar para frente para quem a gente ama. Então, gente, a regra é o seguinte: quem tem filhos e bens, quando morre, tem que fazer um inventário. Mas existe uma solução. Tem como evitar o inventário. E de uma forma lícita e inteligente. E garantir que seus filhos tenham 100% do que você deixou. Evita que eles percam esses 40% para o governo, para o sistema.
Depois que os pais têm essa informação, depois que eles ficam sabendo que o inventário dilapida, por exemplo, Cristiano é um filho que não quer passar por isso, ele está aqui pegando informação, né? Mas depois que os pais ficam sabendo que o patrimônio, o inventário dilapida o patrimônio e que existe um sistema que evita que eles passem com isso, eles não querem outro caminho. Essa é a grande verdade. Mas aí, como que se faz isso? Gente, através de uma mudança de paradigma na sua vida. E é essa: quem não tem vida eterna não tem que ter patrimônio. É meio confuso, mas eu vou te explicar. Ó, quem não falece não tem que transmitir, sequer tem herdeiro. E eu não estou falando de mortalidade, não, viu, gente? Eu estou falando de uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é uma pessoa que não falece. Essa é a mudança de paradigma, de paradigma. É entender que os bens não têm que ficar, o patrimônio não tem que ficar no nome de uma pessoa física, ele tem que ficar dentro de uma pessoa jurídica, que assim ela não falece, não tem que fazer a transmissão do patrimônio. E essa pessoa jurídica, ela vai ser uma pessoa jurídica que não faz nada. E assim, como que ela não faz nada? Ela não vende, ela não presta serviço, e a lei permite que empresas assim sejam criadas com o objetivo puro de administrar o patrimônio. E eu trouxe o exemplo de um imóvel, porque é o patrimônio mais comum na nossa sociedade, mas pode ser outros bens, viu, gente? Barco, imóveis, aplicação financeira, avião, tudo isso pode. E essa empresa, ela vai funcionar como um cofre. Então, a pessoa coloca o patrimônio dela dentro de um cofre e o cofre passa a ser o dono do patrimônio. E quem, né? E aí o ser humano, ele é o dono da chave do cofre. É isso que a gente chama de institucionalização do patrimônio. É esse sistema que coloca o patrimônio dentro de uma empresa e traz proteção patrimonial para a pessoa física também. Porque no momento que você coloca os bens dentro da empresa, você cria uma barreira. E o patrimônio começa a ter uma barreira, então há certos riscos que pode ter assim, outras empresas, por exemplo, se você é dono de empresa e a sua empresa tem algum revés aí jurídico, fiscal, trabalhista, esse sistema, o planejamento patrimonial, esse sistema ele vai proteger que os seus bens pessoais sejam alcançados numa eventual ação, alguma eventual execução. Então, assim, isso é muito válido, principalmente para famílias que desenvolvem atividade empresária. Porque a atividade empresária, por si só, ela já apresenta risco, né? E aí, um bom planejamento patrimonial segrega esses riscos. Ele não elimina o risco, mas ele reduz bastante. Mas aí você me pergunta, mas qual que é a diferença se eu vou continuar sendo dono da empresa? Concordo que aparentemente tem pouca diferença, mas esse sistema ele vai ser concretizado quando a gente avançar para a etapa de planejamento sucessório, que ocorre da seguinte forma. Então, os pais colocaram o patrimônio dentro da empresa e aí as cotas dessa empresa vão para os filhos. Mas essa doação de cotas, ela é cheia de cláusulas de proteção, viu, gente? Então, ela funciona como uma barreira. Os impostos são bem mais baixos, viu, Patrícia? Bem mais baixos. Então, eles doam essas cotas para os filhos, mas eles se mantêm donos do patrimônio. Donos não, eles se mantêm na administração total, no controle de 100% do patrimônio. E enquanto eles forem vivos, os filhos não podem fazer absolutamente nada com o patrimônio
porque os pais continuam administrando 100% deles. E também evita comunicação com terceiros, né, gente? Genros, noras. Lembra que eu falei que esse patrimônio, esse sistema, ele mantém o patrimônio dentro da família? É exatamente por causa dessa cláusula aqui de proteção, por causa dessa barreira de proteção. Então, gente, a diferença reside aí. Quando os pais vierem a faltar, os filhos já serão titulares da chave do cofre. Eles vão comandar já o cofre. Então, é isso que eu chamo de sistema de gatilho. Por que sistema de gatilho? Porque ele fica ali, preparado, para quando acontecer um evento, que no caso é o falecimento dos pais, ele dispara e o patrimônio vai automaticamente para os filhos, sem precisar de inventário, sem precisar de juiz, sem custo, sem burocracia. É claro que a montagem do sistema tem um custo, mas o custo é infinitamente menor do que o inventário. Então, ó, lembra dos números do inventário? Ó, esse foi os números do inventário do Felipe, né? 217 mil. Agora, presta atenção se eles tivessem adotado um planejamento patrimonial familiar. Ó, o imposto sobre herança já ia cair de 50 mil para 12.500, porque os 5% passam a incidir sobre 250, que é o valor da declaração, o valor que ele comprou, os pais compraram um imóvel, ao invés de 1 milhão, que é o valor de mercado de hoje. Os honorários advocatícios, eles são conversados, né? São acordados, depende do valor, da complexidade do patrimônio, das necessidades da família, mas eu coloquei um valor aqui de 25 mil reais, mas ele é ilustrativo. Eles também não têm despesa com cartório, também não têm despesa com certidão e registro de imóveis também, o valor é um pouco mais baixo, porque o valor também a taxa vai incidir sobre o valor de 250 mil reais. E não tem ganho de capital, né? O de registro de imóveis não tem como fugir, mas o ganho de capital não tem, porque não oferiu renda. Então, gente, olha só, o total de gasto foi de R$ 40.500. É uma diferença de R$ 177 mil. É uma economia de quase 80%. E o mais importante, não tem perda patrimonial. Não tem perda patrimonial, é um sistema que cabe no seu bolso, porque você pode organizar isso de forma que caiba no seu bolso. É um valor muito menor, tem como negociar, tem como programar os momentos que os atos vão acontecer. Então, assim, chegou a hora de eu apresentar qual o sistema que eu estou falando. Qual o sistema que vocês acham que é? Alguém quer arriscar? Algumas pessoas eu acho que já sabem. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o que é. Gente, o sistema que eu estou falando é a holding familiar. Me conta aqui no chat, sem medo, se vocês já ouviram falar em holding familiar. Do que se trata, se inscreve, eu sei, e se você tem ideia, mas não tem certeza, coloca eu acho, ou fala não sei, nunca ouvi falar. O importante é ser honesto, porque hoje você sai daqui sabendo tudo o que você precisa saber sobre holding familiar para tomar uma decisão a favor da proteção do seu patrimônio, a favor do seu filho. Eu tenho uma missão muito clara, que é tornar esse sistema acessível para as famílias que precisam, porque depois do Felipe, que eu atendi, eu comecei a apresentar a holding familiar para outras famílias que são do escritório, e a reação vai ser assim: isso é coisa de gente rica. Gente, falar a verdade para vocês,
Isso não é só para bilionários, igual muita gente acredita. É para qualquer pessoa que tenha filho, que tenha bens, ou se não tiver filhos, que tenha alguém especial que gostaria de deixar o patrimônio quando, né, na sua ausência. E sabe por que, que os bilionários usam isso há décadas? Porque eles sabem o tamanho do prejuízo que eles correm se não tiver esse sistema, para proteger tudo aquilo que eles construíram. Hoje, com muito orgulho, eu sou especialista em hold familiar e eu não falo isso da boca para fora. Eu trabalho com pessoas que são sérias, trabalham sério nessa área, se dedicam a essa área. Mas aí, ó, o José Vanderlei falou que não sabia. José Vanderlei, fica firme aqui que você vai saber. Patrícia perguntou que não é vantagem, que melhor é um testamento. Patrícia, eu acho que o testamento é o mais o pior, a pior saída, mas nós vamos chegar nele. Então vamos lá, lembrar onde que eu estava. Tá, holding. A holding é uma forma de você organizar a casa, de colocar tudo em ordem, de organizar o patrimônio, de evitar inventário, de proteger contra dívidas, contra brigas, contra imprevisto. E ela se torna uma instituição da família que garante que tudo ali continue ali direitinho nos trilhos quando você não estiver mais aqui. Mas presta atenção, gente, a holding não é criar uma empresa e colocar o patrimônio lá dentro dela. Se isso foi feito de qualquer forma, não vai cumprir o propósito para qual ela foi criada. E aí eu vou apresentar rapidamente 7 funções principais da holding. Evitar o patrimônio, né, e toda a burocracia e prejuízo que vem com ele. Proteção dos bens. Você lembram aí do caso do Ike Batista? Teve aquele escândalo todo e ele perdeu muita coisa, perdeu no papel, porque na prática o Thor ficou rico, bilionário, e eles não perderam. Por quê? Porque estava tudo amarrado, o sistema foi bem feito, a holding foi bem feita. Então, o patrimônio pessoal deles não teve alteração. Se você também tem uma empresa familiar e seus filhos não querem assumir essa empresa, é possível colocar um gestor, a holding permite isso. Além disso, preserva o legado, preserva a harmonia da família, ainda mais quando tem terceiro, envolve terceiro, né? Genro, nora, esposa, enfim. Gera muita discussão. Olha aí, Gugu, exemplo do Gugu, né? Então, assim, preserva essa harmonia, organiza os negócios. A gente sabe como que é difícil separar a empresa da família, a holding, ela permite essa divisão clara e ainda protege o patrimônio contra ações judiciais, trabalhistas, fiscais, né, e ajuda na gestão do negócio. Além disso, economia com impostos sobre aluguéis. Então, assim, se você recebe aluguel no seu CPF hoje, você paga 27,5% de imposto de renda. Através da holding, esse imposto cai para 11,3%. Então, assim, se você recebe 10 mil de aluguel, você paga por mês, né? 10 mil por mês, você paga no ano 30 mil reais de imposto de renda. Com a holding, isso cai para 11 mil por ano. Então, assim, são 19 mil de economia. Muita gente paga o sistema com a economia de imposto. Institucionaliza o patrimônio, né, gente? Transforma bens em legado. E a holding acontece em 3 etapas. Sessão de viabilidade, que é o coração do processo todo, é onde ela inicia, é onde ela nasce, é onde eu vou entender se a holding é realmente para você, se ela faz sentido para a sua família, porque não é uma receita de bolo, cada família é única, cada família tem uma necessidade, eu preciso entender a sua realidade. O patrimônio da família, os objetivos, depois eu vou falar sobre valores, porque sem esse diagnóstico feito na sessão de viabilidade, não dá para seguir com o processo de hold, mas fica tranquilo que hoje eu vou te explicar como que faz para dar esses primeiros passos. A segunda parte é o projeto estrutural, é quando o seu sistema começa a criar
ganhar forma, né? Aí a gente monta o sistema na medida para a sua família, de acordo com... Boa noite, Luiz. Montamos no sistema na medida para a sua família, né? De acordo com a sua necessidade, às vezes com a sua necessidade, e a gente dá mais de uma estrutura que você pode escolher qual que é a mais adequada, qual que você acha mais adequada também. E a terceira etapa, finalmente, a gente dá início à implementação do sistema. E aí você pode me perguntar, mas será que isso funciona mesmo? Pessoal, as famílias que mais tinham a perder com o inventário fazem isso há décadas. Um exemplo muito recente que a gente tem é o Silvio Santos. Eu tenho certeza que você não ouviu notícia nenhuma falando que o Silvio Santos, que a família do Silvio Santos deu milhões de reais de inventário. E assim como ele, várias outras famílias empresárias. Outra coisa, Silvio Santos também não teve briga. Vocês não ouviram as filhas do Silvio Santos brigando por herança. Então, assim, outras famílias brasileiras, donas de grandes fortunas do Brasil, também não permitiram que os seus familiares, seus entes queridos, passassem pelo processo de inventário. Eles não deixaram que o sistema levasse grande parte do patrimônio que eles construíram, nem que o legado deles corresse risco de cair nas mãos erradas. E a gente vê que algumas famílias que não fazem esse planejamento, que são ricas também. Acabei de dar o exemplo do Gugu. Olha a confusão que está dando, né, na herança do Gugu. É discussão para lá, é filho para cá, coloca testamento aqui, depois anula testamento ali, e está longe de acabar essa confusão, como ele tem várias. Mas não se engane, a holding familiar não é só para a família rica. Como eu falei antes, é para você que tem filho, que tem patrimônio, que quer organizar, que quer proteger esse patrimônio. E não quer correr o risco que o seu legado caia nas mãos erradas. Então, gente, alguns deles aqui que já evitaram o inventário, vamos lá, ó, Norberto Odebrecht, vou passar rapidinho, tá? Então, ó, Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, Roberto Marinho, do Grupo Globo. Dei o exemplo do Ike Batista, que é mais um exemplo de... Boa noite, Antônio. Que é mais um exemplo de proteção patrimonial para o empresário. O Ike Batista não morreu, mas o patrimônio dele está lá, está seguro. Está na mão do filho dele, que dá mesadas milionárias quando ele pede. Então, assim, a prática, a fortuna continua na família. Esses são alguns outros, você vê que são grandes empresários e eles têm Peraí que eu passei muito aqui. Eles protegeram a família deles, eles não deixaram que eles passassem pelo processo de inventário. Então, gente, eu agora quero apresentar para vocês, antes de apresentar a surpresa, a oportunidade que eu falei que ia entregar para vocês aqui hoje, depois disso tudo apresentado, eu quero falar com vocês que existem três tipos de pessoas, normalmente, três tipos de famílias. Vamos lá. Tem o grupo dos desinformados, que são pessoas que simplesmente não sabem que existe um problema, que eles não sabem que existe uma solução para esse problema, que é essa que eu apresentei aqui, por exemplo. Esse grupo não está mais aqui nessa sala, eu tenho certeza, porque você assistiu essa palestra e você já não é mais um desinformado. Você já está informado do problema, da solução, você já tem conhecimento, você já tem como tomar atitudes, né? E você sabe que o problema existe e sabe que existe uma solução eficaz para ele. Então, muitas pessoas que não participam desse evento ainda que não sabem disso, vão acabar gastando mais, sofrendo mais, por conta da falta de informação.
Algumas pessoas, em algum momento da vida, até perceberam que existe o problema em determinado momento, mas por conta, mas acabam buscando outras alternativas que hoje são mais comuns, mas são bem menos eficazes. E aí, gente, presta atenção, porque as pessoas acham que isso é o normal do dia a dia, tá? É com isso que elas estão acostumadas a lidar. Elas desconhecem uma solução melhor e acabam tomando esses caminhos para tentar reduzir a carga do inventário e acabam não conseguindo. Vou falar algumas dessas alternativas, tá? Uma muito famosa, muito utilizada também, é a doação de bens com reserva de usufruto. Me fala aqui se parece segura essa ideia. Se você já ouviu falar de que alguém que fez, se você mesmo já fez. Gente, parece seguro, mas não é. Ó, a doação pode ser uma armadilha. Na holding também tem um tipo de doação, mas essa doação é feita no âmbito empresarial. Então, é um detalhe essencial, porque na holding você continua no controle de tudo. E aí, na doação com reserva de usufruto, você perde o controle dos seus bens. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Um caso real de um conhecido. O pai doou os imóveis para os filhos, com reserva de usufruto vitalício, beleza, normal, um monte de gente faz isso. Mas aí, depois de alguns anos, surgiu uma proposta de uma construtora para realizar uma venda incrível. Ela queria comprar esse terreno um valor muito acima do valor de mercado. Era assim, negoção. E era ótimo. Mas como os imóveis já tinham sido doados para os filhos, eram dos filhos, ele precisava da autorização deles, porque está em nome deles, e precisava também da autorização dos genros e noras, aos terceiros, que não tem nada a ver com o assunto, se metendo. Mas aí o que aconteceu? Um dos filhos estava passando por um processo de divórcio, e a esposa se recusou a assinar a venda. Olha a cilada, gente, olha a enrascada. O escritório foi contratado para buscar uma liminar que foi deferida por mais de uma semana, e nesse meio tempo, para fazer, para conseguir fazer essa venda, e a gente conseguiu essa liminar, mas um pouco mais de uma semana depois, a construtora acabou comprando o imóvel do vizinho. Então ele perdeu o negócio. Ele perdeu uma oportunidade, gente, era coisa tipo assim, o terreno valia, eu tinha comprado a 150 mil, terreno baldio, devia valer uns 250, e a construtora queria dar 2 milhões. Um apartamento, enfim. Moral da história, doar bens e vida assim, abrir mão do controle do seu próprio patrimônio. Você quer garantir o futuro dos seus filhos, mas você não quer perder o controle do seu patrimônio enquanto você estiver aqui. Você tem que administrar. Então, você não. Se você doar, você não pode vender, você não pode negociar, você não pode fazer nada sem depender da assinatura dos filhos, dos genros, da nora. E na holding, isso continua no seu controle, sem interferência nenhuma. Uma outra alternativa é o testamento. A Patrícia até falou aqui, sobre ele. Ele, na minha opinião, é uma das piores soluções do direito brasileiro. Sabe por quê? Ele não simplifica nada. Ele não evita o inventário, na verdade, ele só complica. Porque sem ele o inventário podia ir direto para o cartório, mas com testamento obriga os herdeiros a irem para a justiça. Isso significa mais tempo, mais custos, mais dinheiro, mais dor de cabeça, demora muito tempo, às vezes trava tudo. É assim, gente, é um desespero. Rebatendo, falando que aquele testamento não vale mais, que falou outra coisa. Confusão. E por isso que no planejamento patrimonial moderno, o testamento é considerado o mais ultrapassado. E aí, finalmente, a outra alternativa que os
os desinformados buscam é o seguro de vida. A pessoa faz o seguro de vida para o filho cobrir os custos do inventário. Vocês já ouviram falar nisso? Assim, eu acho um erro, porque pensa comigo, você contrata um seguro de vida porque você quer proteger quem você ama, mas aí você, ao invés trata o seguro como uma solução sucessória. E aí, sabe o que acaba acontecendo? Que quem vai ficar com esse dinheiro é o cartório, do mesmo jeito, é o advogado, do mesmo jeito, é o governo, do mesmo jeito. E a sua família vai ficar com o quê? Vai ficar com o que sobrar, se sobrar, né? Ou seja, você passa anos sua vida pagando algo que no final não cumpre o objetivo para qual ele foi feito, né? Que é amparar quem fica. Seguro de vida como ferramenta sucessória, para mim também não entra na minha cabeça, para mim é loucura. Mas, felizmente, você não está no grupo dos desinformados, porque você está aqui buscando conhecimento. Mas tem um grupo de pessoas que são os procrastinadores. Esse meu povo é assim, ó. Essas pessoas sabem que tem um problema, elas entenderam esse problema, elas sabem que existe uma solução, mas elas vão deixar para depois. Ah, mas por que isso acontece? Deixa para depois. Às vezes é por medo, às vezes é por mágoa, ressentimento dos filhos, isso acontece muito também. A gente acha que não, mas acontece muito. São pessoas que às vezes nem amam tanto os próprios filhos, é loucura, né? Tem gente que não imagina, mas acontece. E sim, gente, tem gente que simplesmente não quer resolver. Não quer saber para onde que esse assunto vai, porque machuca, porque futuca uma coisa ali, né? Pisa no calo. Lá de dentro, mas assim, e aí se você. Tem gente que fala assim: meus filhos que se virem. Quando eu morrer, eles se viram para dar um jeito nisso. E a gente ouve isso muito. Mais do que eu gostaria, porque quem fala uma coisa dessa é um procrastinador. Mas, gente, adiar um cuidado é o mesmo que deixar uma bomba relógio na mão de quem você ama. E eu sei que você não quer isso. Então, por isso que eu digo, gente, se você está aqui em cima do muro, cuidado, cuidado, porque a conta vai chegar e ela não vai ser leve, e eu vou te explicar por quê. Eu fico muito tranquila de falar isso aqui, porque você, obviamente, não é um procrastinador. Se você está aqui até agora assistindo essa palestra, mostra que você quer cuidar de quem você ama, você quer cuidar de você mesmo, você quer cuidar do seu patrimônio. Para você é importante resolver isso tudo. Você quer proteger tudo que você construiu. Mas eu precisava te falar do grupo dos procrastinadores, gente, porque para não deixar que vocês caiam nesse grupo sem perceber que estão caindo. Porque assim, ó, esse depois às vezes vira nunca e o risco é enorme. E eu vou te explicar por quê. A conta que os filhos vão pagar vai ser grande. Aí vocês perguntam, mas por que, Patrícia, eu amo meus filhos, como que eu posso cair nesse grupo? Eu vou te explicar. Presta atenção, porque aqui eu vou te explicar uma coisa mais técnica, tá? Então, máxima atenção aqui agora. Mas antes, para eu saber que vocês estão comigo aqui no chat, escreve aí, #chega de inventário. Vai lá. Você sabe qual que é o risco de deixar o planejamento patrimonial para depois? É que o imposto é cair na armadilha do aumento do imposto de herança, o famoso ITCMD. Então, com a reforma tributária, os impostos foram unificados, né? Agora tem o CBS, que é o federal, e o IBS, que é estadual e municipal. Só que os estados vão perder a arrecadação nisso. Então, adivinha qual o imposto que está sendo usado como moeda de troca para compensar essa reforma tributária? É o ITCMD. Hoje a alíquota máxima no Brasil é de 8%. Dei o exemplo de Minas Gerais de 5%, mas já tem projeto de lei para subir. E o pior, gente, o CONFAZ, para quem não sabe, é o Conselho da Fazenda Nacional, propôs aumentar o teto de 8% para 20%. 20% o imposto sobre herança. Vocês já imaginaram?
E esse projeto já está no Senado, gente, aguardando votação. O discurso que eles fazem é o seguinte: está na Constituição, é só uma forma. Fala que está na Constituição só para convencer a população. Mas a verdade é que quem montar uma holding agora garante uma alíquota menor. Quem deixar para depois pode pagar caro. O outro argumento que eles usam é que o Brasil tributa pouco a herança. Eles não contam a carga tributária sobre o consumo e a renda, que já é absurda, né? Sufocando a classe média. Mas, surpreendentemente, eles têm razão que a alíquota do imposto sobre herança aqui no Brasil, ela ainda é muito baixa. Alguns exemplos que eu posso pegar para vocês é assim, ó, a França é de 60%, Japão 55%, Alemanha e Suíça 50%, Inglaterra e Estados Unidos 40%, nosso vizinho aqui, o Chile, 25%, e a gente aqui 8% é a alíquota máxima. Mas, assim, esses países que eu citei, gente, eles já adotam o sistema de holding ou de offshore, ou alguns nomes diferentes que levam em cada país, mas eles já têm, isso já faz parte da cultura deles, porque quem quer deixar 60% de um patrimônio para o governo? E aí, o outro argumento que eles usam também para justificar esse aumento do ITCMD é só os ricos vão pagar mais. Gente, mentira. Isso é mentira. Sabe por quê? Por causa do que eu falei. Os bilionários, quem ia dar dinheiro mesmo para eles, para o sistema, eles já têm holding aqui, ó, há tempos. Isso não vai atingir essa galera. O aumento do ITCMD não vai atingir os bilionários, grandes milionários, né, os assistidos pela, né, grandes bancos de advocacia e tal. Quem vai sofrer é a classe média alta, quem construiu o patrimônio com esforço e que está sem proteção por falta de informação, e aí acaba caindo no inventário. A proposta de 20% é uma armadilha disfarçada de justiça social. Quem procrastina paga caro e pode ver o patrimônio ser engolido por imposto, por burocracia. Para mim, isso é um confisco disfarçado, vocês não concordam? Fala aí se isso não é um confisco disfarçado. Porque você pensa bem, hoje você já dá 27,5% de imposto de renda, né? Então já sobrou 70%. Dos 70% eles vão tirar mais 20%, mais as taxas dos advogados. Gente, é assim, vai sobrar 20% para os seus filhos, né? Isso é verdade. Mas aí, quando que essa mudança vai vir? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, não sei. O que dá para saber é que ela vai chegar, porque os estados precisam arrecadar. Inclusive, eu não sei se você lembra, mas o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já fez uma conferência internacional querendo unificar internacionalmente o ITCMD em 20%. E assim, o imposto sobre herança é estadual, então por que o governo federal está metendo o nariz onde não é da conta deles? Porque é da conta deles, é do interesse deles para conseguir implementar a reforma tributária, entendeu? Então é por isso que eles querem isso. E aí, gente, tem um terceiro grupo. Esse grupo é dos resolvedores e eles merecem aplausos. Eu tenho uma notícia boa para você, que é o seguinte: se você está aqui comigo até agora, investindo seu tempo para aprender que existe esse problema, que ele é sério, que ele tem solução, você já é um resolvedor. Você não quer que seus filhos passem nem perto da porta de um cartório para ter que fazer inventário. Você veio buscar conhecimento porque você se identifica que existe, você identifica que existe um problema e resolve ele antes que aconteça. Você não é um procrastinador que vai ficar aí adiando decisão importante na sua vida. Você não ignora soluções e coloca ela à disposição. Eu falo assim que o homem e a mulher, eles são fortes, eles são feitos fortes, os homens e as mulheres fortes são feitos para tomar decisões difíceis. Isso que molda a gente. Isso, gente, é agir com inteligência, é agir com estratégia, é agir com amor para cuidar dos seus filhos. Então, assim, ó, digita aí no chat de novo, chega de inventário, porque eu não quero saber. Se você está comigo, eu quero ver essa corrente crescer para que nenhum de vocês que estão aqui hoje
Eu quero que vocês todos demonstrem aqui comigo que vocês são resolvedores, que vocês não vão deixar vocês serem um Felipe da vida ou deixar que seus filhos sejam um Felipe. E aí agora chegou a hora de eu cumprir aquela promessa que eu fiz lá no início do evento, né? Não é para todo mundo, é só para quem está aqui ao vivo, que é do time dos resolvedores, que age com responsabilidade, com amor e merece uma vantagem. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que vocês merecem uma vantagem. Então, gente, os resolvedores são aqueles, eu acho que a gente, assim, eu acho que eles merecem que eu facilite o caminho deles ao máximo. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui, beleza? Ó, a primeira vantagem de você que ficou comigo até agora é o seguinte: eu vou abrir uma agenda extraordinária para fazer a sua sessão de viabilidade. Só quem é resolvedor vai ter prioridade nesse atendimento, porque a agenda está lotada até final de agosto, graças a Deus. Mas por que essa urgência? Porque a reforma tributária já passou, está batendo na porta e você precisa tomar uma atitude para ontem, o quanto antes. E se você já sabe que é uma ferramenta para proteger a sua família, o seu patrimônio, agora é hora de você agir, de você garantir o seu lugar na agenda. E não pode deixar isso para depois. Quem chegar primeiro vai ter os primeiros lugares na agência, na agenda. E eu vou te